Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Ora bem, como vocês já devem imaginar, quer dizer, eu ainda não sei, já sei, qual seria o título deste vídeo. E este vídeo vai ter o título, creio eu, ainda estou a produzi-lo em tempo real, não é? Portanto, ainda não tenho a certeza. Mas creio eu que se vai chamar Tributo às Religiões Monoteístas. Pronto. Isto porque existe uma problemática mais ou menos grandita na concepção da evolução das religiões monoteístas. Okay? Eu ultimamente tenho-me dedicado mais ou menos a focar ali os indígenas. E os indígenas têm, por norma, okay, por natureza, desenvolveram uma interpretação associada a um possível Deus chamado Grande Espírito. Okay? Eles consideram já terem um espírito e, portanto, existe um espírito superior que é o Grande Espírito. E esta noção é praticada em variadíssimas culturas e subculturas indígenas, contudo, entre eles, não querem impor a sua interpretação aos outros. Enquanto que, e portanto, na perspectiva da própria mecânica do que seria uma religião monoteísta, eles não sendo uma religião, não é? Simplesmente são povos que culturalmente cultivam essa noção, portanto, não precisaram de construir nem templos, nem precisam constantemente de alimentar a necessidade de que os outros acreditem da mesma forma que eles. Não é? Portanto, há um respeito constante de todas as outras interpretações que são, no fundo, que podem ir ao encontro ou contra tudo aquilo que eles acreditam. Contudo, como eu disse, não existe uma necessidade por parte deles de impor a sua perspectiva interpretativa aos outros. Enquanto que, por exemplo, a Igreja Católica e eu cristã, e eu ortodoxa, e eu muçulmana, nem sei se existem mais algumas que sejam monoteístas, mas estas serão as principais, ok? Elas têm, como reflexo da sua própria história e da história, esta noção que há uma necessidade de que todas as outras pessoas que eles cruzam tenham a mesma crença do que eles. E, portanto, sejam formatadas à luz da perspectiva da própria religião. Pronto. E isto é um dos primeiros problemas que aparece nas religiões monoteístas. Eu hoje de manhã, ou não, foi hoje de manhã, por acaso foi hoje de manhã, porque pronto, foi ainda depois de ter acordado, mais ou menos ainda à noite, mas pronto, que eu até escrevi uma coisa, que é aquilo que nós vemos como reflexo comportamental de várias pessoas que se dedicam e que abraçaram, por exemplo, o cristianismo, que portanto, eu escrevi religiões monoteístas, aquelas que só alimentam ódios e que têm a necessidade de possessão, ora de propriedade, ora de culturas. E isto é uma realidade, porque quando nós não sabemos lidar com a negação daquilo que, no fundo, nega o nosso ponto de vista, não é? E, portanto, foi o que eu expliquei noutros vídeos associados, não é? Em que há pessoas que, olha, no tributo ao 666, há pessoas que abraçam uma perspectiva interpretativa e depois sentem necessidade de castigar e destruir tudo aquilo que nega a sua própria perspectiva interpretativa. Portanto, é um reflexo do que é um solipsismo negativo, não é? Porque como a nossa condição individual é solipsista.
Portanto, nós acreditamos que a nossa verdade é a que é mais aproximada, não é? Pronto. E, no fundo, todas as individualidades de todo o mundo, em várias áreas do conhecimento, desenvolvem esse tipo de solipsismo, okay? No qual consideram que a sua visão pessoal é a que se aproxima melhor, seja lá qual for o assunto em questão. Pronto. E depois, as próprias igrejas, digamos assim, que lá está, na comparação do que é este cultivo que tem muito mais do que 20 séculos por parte dos indígenas, não é? É que eles não precisam de templos. Eles não construíram templos lindíssimos e belíssimos, não é? Feitos ora de pedra, ora de ouro, para demonstrar que existe alguma dedicação espiritual sobre a sua própria crença. Não é? Por outro lado, as igrejas monoteístas, a maior parte delas, pois existem outras religiões não monoteístas, isto é, politeístas, que também tiveram a mesma necessidade. Okay? Isto parte do princípio da possessão, que é uma das problemáticas faladas, por exemplo, no taoísmo ou no budismo, não é? que são perspectivas espirituais, não é? E que por vezes acabam por ser religiosas, mas que se focam nas problemáticas humanas, única e exclusivamente, de uma forma muito mais direta. A religião católica, isto é, a Bíblia e afins, também se foca nisso. Mas como usa as mecânicas de atribuir anjos ou demónios a simplesmente como forma de expressar intenções, não é? E de forma a destacá-las, há pessoas que ainda hoje há pessoas que acreditam que há anjos, que há demónios. Não, mano, aquilo é simplesmente uma mecânica, okay, para destacar intenções, para destacar comportamentos. Mas nada, aquilo não existe. Aquilo é a mesma coisa que vem aí o lobo, ou vem aí não sei quem. Não tem nada, mano. Pode vir alguém com más intenções. Isso sim. E estas mecânicas que muitas vezes resultam nas crianças, para lhes indicar, digamos assim, para lhes fornecer algum conhecimento e prepará-las para a vida, não é? Às vezes essas mesmas mecânicas materializam-se nas pessoas adultas, e as pessoas adultas continuam a não conseguir avançar nesse problema. Um problema interpretativo, puramente interpretativo. Pronto. E nisto, para dizer o quê? Que, à parte desta questão da negação, que gera uma espécie de ódio / necessidade de destruir, seja lá o que for, que vai contra a sua própria perspectiva interpretativa, okay? O que é extremamente errado. Depois existe esta necessidade associada à possessão, ora, de propriedades. E, portanto, quando aparece as igrejas na associação de negócios que querem comprar coisas e não sei o quê, pronto, aí o próprio conceito da igreja e todo o lado espiritual acabou. Foi destruído só naquela escolha. Porque eles não precisam disso. Há uns gajos que são os testemunhas de Jeovás, que acabam por ser um bocadinho chatos, mas na perspectiva associada ao negócio, lá está, quase não exercem mecânicas de negócio. Logo, acabam por ser um bocadinho melhores do que, por exemplo, a Igreja Universal, que tem uma constante necessidade de criar negócios, comprar coisas, fazer templos e isto, e está metido em todos os negócios do mundo, incluindo o exército e afins, e ao nível de comportamento social e espiritual de forma a beneficiar outros, é zero. Okay? Portanto, depois entramos nesta mecânica. E há uns antepassados atrás, não é? Os nossos antepassados, digamos assim, produziram
imensas coisas que são belíssimas, igrejas e templos, a maior parte deles, portanto, as igrejas, no fundo, existem, por exemplo, em Portugal, existem centenas de milhares de igrejas, não é? E é como eu digo num vídeo qualquer, que é o monumento é belíssimo, mas construir aquilo é horrendo. Houve alguns milhares que morreram a construir aquilo. E de certeza que eles não escolheram construir aquilo. Portanto, eles foram obrigados a construir aquilo. À força, à chicotada, provavelmente, e afins, não é? E, portanto, é nesta necessidade de obrigar os outros a participar numa coisa que eles não querem participar por opção, não é? Que depois todas estas concepções puramente espirituais e religiosas se perdem. E depois isto, lá está. Depois isto, como é interiorizado em certas mecânicas, portanto, pessoais, depois dentro das várias pessoas minimamente pessoais, têm depois também as próprias pessoas fazem negócios. E é claro, seja lá quem for que está a fazer um negócio, por norma vai levar as suas próprias raízes para o negócio, não é? E depois o que me chateia é tipo, por exemplo, ainda ontem, não é? Ontem estava a ver a FUNAI que se chama Fundação Nacional do Indígena, ou do Índio. E eles, como mecânica institucional, já abraçaram tudo o que existe do Evangelho. E depois eles fazem comentários que são, pronto, que a mim só me apetece vomitar. Porque, lá está, eles continuam a exigir, não é? Continuam a ter a necessidade de fazer com que os outros abracem a sua perspectiva interpretativa, para que só depois de abraçarem, talvez os ajudarem. E, portanto, é claro que depois as pessoas passam por momentos de fragilidade total, choram e tudo, porque já estão em pânico, já estão a perder tudo, não é? E aquilo, de algum modo, depois ali os líderes e o pessoal que faz aquilo, para mim, na minha opinião, são um bocadinho sádicos. O mínimo sádicos. Querem obrigar de algum modo, já uma pessoa extremamente fragilizada com a vida e com tudo correu mal, não é? E depois ainda querem que a pessoa passe e que peça desculpa de tudo e mais alguma coisa. Pronto, para mim isso é a coisa mais horrenda e mais diabólica que existe em todo o universo religioso e espiritual. Tudo. Até um dia destes, eu até comentei, escrevi aqui uma coisinha, estava a dizer, se eu chamasse a FUNAI e todas as pessoas que quisessem este tipo de mecânicas de satânicas, eu estaria a insultar os satânicos. Porque até a malta que de algum modo abraçou aquela perspectiva interpretativa também do Satã, não é? As pessoas em si não são más com os outros. Não andam a obrigar os outros a acreditarem em Satã e a dizer que... e depois a obrigá-los a demonstrarem-se frágeis para com o Satã. Nem nada. Não é? Eu, por acaso, até um dia deste apareceu aí um comentário da relação a isto do Satã que eu achei um piadão. Que era supostamente assim, uma imagem de um grupo comunitário dos satânicos. E depois aparece como comentário da comunidade alguém que diz obrigado a todos, que Deus vos ajude. Tem assim um comentário. E eu achei um piadão, porque na perspectiva o gajo foi também igualmente satânico, não é? Pronto. Porque o satanismo, digamos assim, é a negação do cristianismo. É tipo o yin e o yang. Eles complementam-se nesta noção de que um é a negação do outro. E o outro também é a negação do outro. E
E a questão é tão simples quanto esta. A maior parte das pessoas, não digo que sejam todas, porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, não é? Mas a maior parte das pessoas que, no fundo, acabaram por abraçar esta concepção do satanismo, digamos assim, não é? Em todo o mundo, não é? Foram batizadas, foram obrigadas a ir à catequese, foram obrigadas a amar um homem crucificado. E elas, pessoas que desenvolveram uma sensibilidade acima dos outros, não é? Já tinham uma sensibilidade associada ao seu raciocínio, ok? Negaram amar um homem crucificado. E claro, depois passaram a produzir as expressões daquilo que o outro lado diz. Ah, sim, isto é que é bom, isso aqui. E depois passa a vida a produzir coisas horrendas. Enquanto que o outro lado expressa coisas horrendas, mas não as produz. Isto é uma das coisas muito curiosas, não é? Porque, por norma, a malta que normalmente faz assim coisas horrendas neste mundo não anda a declarar ao mundo dessas coisas horrendas. Tá? Mas é caladinho. É a única forma de o deixarem em paz. Portanto, isto são aquelas mecânicas que depois têm efeito na realidade. Não é? E pronto, lá está. Isto é um problema. É a mesma coisa que, não é? Por exemplo, a igreja passar a vida, e ainda hoje, portanto, quer dizer, por exemplo, passam a vida a dizer mal das prostitutas. E até considerar que não sei quem que era prostituta e não sei o que mais, não é? Lá da história, lá da Bíblia. E no fundo, digamos que a dignidade numa prostituta é acima, mas muito acima, da maior parte das coisas que a própria igreja faz em nome de Deus. Mas, assim, de longe. Por exemplo, existe, tipo, a malta que também é anti, portanto, que lá está, que não quer, não se sente bem a amar um homem crucificado, não é? E dizer que é tudo muito bonito e que aquele homem que foi crucificado serve para nós podermos passar o resto da eternidade a pecar e todos os pecados ele é que os leva, não é? Portanto, isto do lado minimamente criminal. Minimamente. Não é? Minimamente criminal. E muitas dessas pessoas, não é? Que negam essa condição são pessoas que se interessam pelos animais, pelas pessoas, que estão no ativo a ajudar pessoas. Agora, há também muitas pessoas dentro da igreja, seja ela católica ou não, principalmente a católica, cristã, que ajudam as pessoas. Há imensas pessoas que ajudam as pessoas, que são minimamente humildes, que são preocupadas com o próximo e que não desenvolveram a necessidade de possuir nada. Nada. De algum modo, podemos considerar que muitas dessas pessoas já nasceram em condições mais ou menos miseráveis e pronto, e aprenderam que nesta vida quem quer tudo ou muita coisa, entretanto, mesmo que acabe por dizerem que perde tudo, não interessa se perde tudo ou não, o caso é que o que está em causa é que a pessoa não consegue produzir quase nada por ter muita coisa. Porque o que produz alguma coisa é a funcionalidade informativa, nada mais. Nós tivemos aqui o 25 de Abril em Portugal e o 25 de Abril acontece porque existe fluxo informativo. Nada mais. Se não houver fluxo informativo e organização do pessoal, aquilo não acontece. Ainda hoje, passado 40 anos, estaríamos numa guerra injusta. Ponto. Okay. Portanto, os militares que estavam em guerra e as pessoas que não estavam não tinham nada. Portugal estava na miséria total. Não é? Havia fome aqui. Portanto, o que fez funcionar uma coisa não foi
o de alguém ter a propriedade de alguma coisa. Não. As pessoas que tinham propriedades continuaram a ter propriedades. Mais nada. E pronto. E isto então fica um tributo às religiões monogâmicas. Ou monogâmicas não. Sim, também pode ser. Os monoteístas que também abraçaram esta concepção de monogâmico. No fundo. Há uma relação, não é? Pronto. E pronto. E existem outras coisas, não é? Tempo, a religião ortodoxa também segue o mesmo princípio. Os muçulmanos seguem o mesmo princípio. Mas pronto, se formos comparar, por exemplo, a religião católica ou cristã com os muçulmanos, a religião católica é um santo. Não é? A instituição é uma coisa santa. Na perspectiva da sua necessidade de impor as suas regras aos outros. Lá, pronto, o gajo que viola, seja lá qual, uma das várias regras que eles consideram pecado mortal, a pessoa é mesmo morta naquela coisa. Aqui não. Portanto, na perspectiva puramente humana, existe uma evolução muito grande no cristianismo, okay? Ao longo dos séculos. Contudo, na perspectiva puramente comercial, mas lá está. Isto são questões que se cruzam, não é? Cruzam-se uns aos outros. Estava aí uma amiga a dizer ainda ontem, associada a outra questão, que era a associação de que a maioria das pessoas em Portugal tem um grande respeito, tem demonstrações de respeito pelas escolhas de cada um. Pronto, eu entretanto comentei, porque não podia, aquilo era um artigo do Público, e para ler artigos do Público é preciso assinar não sei o quê, não sei o que mais, pronto. E eu entretanto considerei que eu não quero estar a assinar uma coisa, supostamente eu só queria ler aquilo. Mas pronto, nisto eu próprio intuí que fosse um assunto, e pronto, e ela teve o cuidado de dizer, olha, tenta não fazer aqui uma caldeirada e tal, porque isto tem a ver com isto e não propriamente com o resto que está associado a isto. E a realidade é esta, é que a realidade e tudo são constantes associações, ok? Associações constantes e relacionadas com um monte de coisas. Há uma relação, okay, de imensas coisas. Portanto, alguém que se transforma numa coisa, transforma-se naquilo por variadíssimas razões. Okay? Portanto, não é uma coisa redonda. Nada neste mundo é uma coisa redonda. E, uma vez mais, a maior parte das pessoas que abraçaram religiões de uma forma mais ou menos fanática, até houve aqui um amigo que me fez um comentário que eu achei interessante, que é, na resposta àquilo que eu escrevi, ele diz que as pessoas, quando são pobres de espírito e fanáticas, há essa tendência, há a tendência de alimentar ódios e de terem uma necessidade de possessão, ora de propriedades, ora de culturas. Isto é uma realidade no Brasil. No Brasil e na América já há bastantes séculos. Eles há vários séculos que foram vítimas dessa condição, e essa condição histórica ainda existe lá. E pronto, isso é um problema, não é? Porque tem a ver simplesmente com uma questão de respeito pelo próximo e nada mais. Mais nada. Mas como não existe esse respeito não foi desenvolvido, eles ainda continuam com esse problema há vários séculos. Vários séculos. Pronto. E no fundo é só isto. No fundo é só isto. E pronto. E fica aqui um tributo às religiões monoteístas.